Glória a Deus. Vocês estão espertos, hein? Puxa. Glória a Deus. Eu tenho até agradecendo aí, né? Robertinho tá ali, ó. Glória a Deus. Gente, abra suas Bíblias em Êxodo, capítulo 14. Eu quero trazer uma palavra em Êxodo. É uma palavra pequena, nós estamos Santa Ceia agora mesmo, prometo ser breve, simples. Só mesmo um arrozinho com feijão, que é bom, né? Eu amo arroz com feijão. Arroz com feijão, um tomatinho, um bife sem cebolado, né? Muito bom. O que foi? Você entendeu alguma coisa? Glória a Deus, né? Quem gosta de um bife sem cebolado, gente? Glória a Deus. Êxodo 14. Êxodo 14, 15. Diz assim. Acharam? Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Somente esse texto. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, no nome de teu Filho Jesus Cristo, nós te glorificamos da beleza da tua santidade. Nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Estamos aqui, Deus, esta noite e queremos agradecer. Tudo o Senhor tem dado e feito em nossas vidas. Nós o adoramos porque tu és o Senhor. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Nós te glorificamos e te agradecemos por tudo. Fala, Deus, no nosso coração. Desperta a tua igreja. Desperta teu povo na face da terra. Desperta aqueles que estão entorpecidos, Senhor. Desperta a tua igreja dessa sonolência. Desperta, Deus, a tua igreja do comodismo, Senhor. Deus, eu repreendo a obra de Satanás que tem enganado a muitos, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos, ó Pai, nesta noite, e nós te clamamos, Pai. Senhor, eu não estou preso, Deus, numa cadeira. Pai, eu não estou preso às circunstâncias da vida. Pai, eu não estou preso, ó Deus amado, aos problemas dessa vida, Senhor. O mundo pode se encontrar em crise, Pai, mas nós nos encontramos no Senhor, a igreja do Senhor, Pai. A igreja é livre, Senhor. Ó Deus, possamos passar as lutas, ó Pai, em qualquer área material das nossas vidas. Ainda, meu Deus, que podemos pagar impostos caros, Senhor. Mas o diabo não pode prender a minha voz, não pode prender a voz da igreja. O diabo não pode, ó Deus amado, nos prender, nos calar, ó Pai. Nós vamos continuar orando. Porque a nossa oração, ó Deus, ela tem uma direção, ela tem um poder. E a nossa direção, ó Deus, a nossa oração é que mudará, ó Deus, a direção desse Brasil em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Nós te glorificamos, Pai. Fala com a tua igreja, no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vou dizer para você uma coisa. Eu já falei isso aqui e repito. Às vezes você pode pensar, puxa, a igreja está tão fria. Eu deixo para você uma reflexão. Qual igreja? Qual igreja? Porque às vezes nós pensamos que igrejas são 4 paredes. E não é. Eu já vi a igreja muitas das vezes que está lotada. E às vezes aquela igreja ali e tal, que mal não fala nem um amém. Mas sempre tem alguém ali que parece que incomoda o outro, já viu? Sempre que tem alguém. Querido, vou dizer para você uma coisa. Nosso Deus é vivo. E nós temos motivo para glorificar esse Deus. Gente, nós temos que dar voz a esse Brasil. Nós temos que abrir a nossa voz e não aceitar. Irmão, Paulo disse que o mundo jaz no maligno. O mundo, o sistema, o diabo usa o sistema. Mas quer dizer para você uma coisa. Mas ele não pode calar os filhos e filhas de Deus. Não pode.
Eu já vi gente, situações de crente, que ele está num comodismo, mas na hora que o bicho pegou pro lado dele, né? Vou usar essa expressão aqui, não tem problema. Na hora que o trem pega pro lado dele, ele pula que nem pipoca. Já viu pipoca na panela? Você põe ela, fica quietinha. Até para mexer, você tem que mexer com ela, você viu? Mas na hora que o fogo começa a chegar no milho, a bicha pula. Gente, vou dizer para você uma coisa. Olha, eu estava conversando com a minha esposa. Nós estamos vivendo esses momentos tão difíceis, mas a nossa oração pode mudar essa nação. A nossa vida pode servir de modelo. Deus quer esses camaradas, essas camaradas meio doidão por aí. Que fala. Que não está muito preocupado com a teologia. Que fala simplesmente a língua do povo. Que fala a língua do povo, que deixa o Espírito falar, que deixa o Espírito agir. Quando nós vamos ver a Bíblia, você vai ver que as linguagens que Jesus usava com o povo eram as linguagens mais simples. Jesus não dificultava nada para eles. Era tão simples, tão simples, tão simples, que eles ficavam loucos e não entendiam. De tão simples. Você imagina que loucura uma pessoa falar que eu sou o pão que desceu do céu. Esse cara está ficando doido. Falar que ele é filho de Deus, que ele tem a vida de Deus, que ele foi enviado por Deus, que ele desceu do céu. As pessoas não entendiam porque eram carnais. Essa mensagem, eu dei o título dela aqui, o seguinte, de decisão. Você vive a vida que você quer. Se você quiser ser free, você é free. Se você quiser ser morto, vai ser morto. Se você quiser ser quente, vai ser quente. Depende de você, amado. Vou dizer para você uma coisa. Deus, muitas das vezes, Deus nos exprime. Você sabia disso? Muitas das vezes, Deus nos coloca numa pressão. Uma pressão. Por quê? Porque a decisão de escolha é nossa. Por exemplo, nós vemos no texto que lemos, quando o povo sai do Egito, o povo era escravo no Egito. Escravo. A ordem de Deus era clara e inconfundível. Deus não dificulta, aquilo que eu falei para você, Deus não dificulta nada para nós. O homem sim quer dificultar, mas Deus não. Embora a obediência permitisse apenas uma resposta de Israel, as outras opções estavam disponíveis para quem? Para o povo. Mas a resposta de Deus era uma só. Era clara. Clara. Opções. Essas mesmas opções estão disponíveis para nós hoje. E com as mesmas consequências. As mesmas. Por exemplo, olha aqui um grande desafio. Os filhos de Israel poderiam desafiar a Deus e voltar. Eles não eram obrigados. Você é obrigado a ir à igreja? Você é obrigado a seguir a Deus? Você é obrigado a fazer a vontade de Deus? Não, gente. Não. Somos livres. A decisão é sua. A decisão é minha. Mas quando o bicho pega, para que nós corremos? Agora eu vou dizer para você uma coisa. Quando nós verdadeiramente conhecemos o amor de Deus, esse coraçãozão grande, independente de qualquer coisa, nós servimos a Deus. Porque Ele é bom. Porque Ele é maravilhoso. Querido, então os filhos de Israel poderiam desafiar a Deus e falar assim, olha, não vou. Não quero, vou voltar atrás. Tem gente que faz pirracinha com Deus. Você sabia disso, irmãos? Um dia um irmão falou assim, eu vou tirar uma carteira. Se ou Deus me dá minha carteira, ou do contrário, eu não sirvo Ele mais. Eu sou trouxa. Sabe para que ele queria carteira? Será que ele pensava que ia com carteira para o céu? Dirigir um carro de fogo lá em cima? Aí na hora que estivesse passando, os anjos paravam. Carteira. Não tem, não precisa. No céu não precisa de nada. Gente, voltar significa um retorno a uma escravidão ainda mais grave. Amado, outrora nós estávamos no mundo. Era escravo do mundo.
escravo da idolatria, escravo da bebida, escravo do cigarro. Ah, pastor, eu não fumava. Era escravo da macumba, escravo de alguma coisa. Escravo até mesmo do nosso ego, escravo até de nós mesmos. Escravo dos nossos vícios, das nossas vontades. Éramos escravos. E o que Deus fez? Ele que foi lá e nos buscou. Ele que nos chamou. O amor de Deus, Ele nos chamou. Então voltar atrás significa o quê? Uma escravidão ainda mais grave, irmão, é suicídio voltar atrás. Às vezes nós vemos pessoas, por exemplo, ai pastor, sabe, eu estou passando por luta, está fraco. Amado, eu tenho uma boa resposta para te dar. Sua luta não vai acabar. Não vai. Porque, gente, fala a verdade, nós precisamos. É difícil, isso aí não precisar, gente, fala a verdade. A gente meio sem vergonha, né, gente? Porque a gente gosta, a gente às vezes gosta um ninhozinho, né, irmão? Gostosinho, quentinho, mas que esse frisinho agora, né, irmão? Aí você está ali dentro da sua casa, quentinho, gostosinho e tal, etc. E liga a televisãozinha. Irmão, ainda mais eu que sou manso, irmão, sou manso. Em casa, minha esposa, irmão, é canela de fogo. Nunca vi. Ô, mulher que gosta de andar. E o William, meu filho, puxou ela. Eu falei assim, gente, aprendi uma coisa. Nos aniversários deles agora, eu não vou dar nenhum outro presente, a não ser corrente e um cadeado. Para ver se vocês param um pouco. Irmão, viu só? Viu, me responde? É isso, missa, pecado. Então, gente, é porque é livre, né, irmão? É livre, né? Então, pode ir, faz o que quiser. Mas, canelinha de fogo. Querido, é bom a gente ser livre. Olha aqui. Os discípulos. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com Jesus. João capítulo 6. Abre João capítulo 6. João 6. João 6, no versículo 60. 66. Ó o 666 aí. Glória a Deus. João 6, 66, 666, né? Misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Achou aí? Muitos discípulos se retiram. É o subtítulo da minha Bíblia. À vista disso, muitos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então, perguntou Jesus aos 12, porventura, creis também vós outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Nossa, Jesus pegou pesado. Referia-se quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Rapaz, se Jesus estivesse aqui hoje, pregasse uma palavra dessa aqui, acho que muitos iam embora, não ia, gente? Ia ou não ia? Porque aqui foram. Quando se voltar atrás do texto, quando Jesus falou esta palavra, muitos que escandalizaram dele, porque ele falaram que era o Filho de Deus, porque ele falaram que não foi Moisés que deu o pão que desceu do céu, ele era o verdadeiro pão, o pão que dava vida. Ele estava falando de algo espiritual, o homem não entendia. Porque eram pessoas interessadas principalmente em coisas materiais. O problema do homem, muitas das vezes, não entender as coisas espirituais, sabe por quê, querido? Ele vai muito atrás de coisa material. Está entendendo? Material. Eu pergunto, antes de Deus criar você, de criar nós, Deus criou o mundo. Deus criou todas as coisas. Ele criou a terra, o céu, o mar, os peixes. Criou tudo. Antes de ele fazer eu e você. Está entendendo?
Mas nós, irmãos, não entendemos. Esse pessoal não entendia o que Jesus estava querendo dizer. Por quê? Porque o pensamento deles estava nas coisas terrenas. Então, quando Jesus falou isso, o que é que fizeram? Escandalizaram. O que é que fizeram? Tiveram as suas decisões. Um grupo foi embora, outros ficaram. Olha a sabedoria de Pedro. Quando Jesus prega aquela palavra e aquela multidão vai embora, ele olhou em volta dele e estava quem ali? Os discípulos. Os discípulos, que você acabou de ler aqui comigo. Ele falou assim, e vocês? Aproveita. Não quer dar o pé, não? Quer retirar também, não? Aproveita, vai embora. Pode ir. Pastor Marlis Moura estava pregando num congresso, mais de 5.000 pessoas. Ele começou a pregar uma palavra e falou assim, olha, eu vim aqui para pregar uma palavra hoje. Eu não vim aqui fazer a sua vontade. Eu falei, meu Deus. E quem quiser levantar e ir embora, pode levantar e ir embora. No meio do congresso de mais de 5.000 pessoas. Quem quiser. Gente, nós somos muito pelinha. Me perdoe. Qualquer coisinha. Lá na África, a gente viu aqui, estão passando fome, estão passando dificuldade, uma vida desgraçada, uma vida miserável, um povo que sofre. Sofre. E está lá, irmão, você vê, liga o vídeo, que as crianças estão lá com o pé no chão e o catarro rolando. E ele está pulando e está comendo, e mistura o pão ali com o catarro e come. E nós somos cheios de frescura. As nossas igrejas são as melhores igrejas que tem. Banco confortável. Os cabelinhos tudo chapado. É chapinha, né? Ué. Tudo aí, chique. E nós murmura, e nós reclamamos. Quando Jesus prega para esse povo aqui, eles começam a murmurar. E começou a ir embora. Eu vou embora, não vou ficar aqui não. Gente, pelo amor de Deus. Eu falei aqui de manhã que o mundo está em crise. Mas eu pergunto, qual dessas partes você está nela? Porque a palavra crise não podemos generalizar. O mundo está em crise, eu também estou em crise. Não, o mundo está em crise, mas tem gente que está dando dinheiro. O mundo está em crise, tem gente que está viajando. O mundo está em crise, tem gente que está comendo carro de 300 mil reais. Eles estão em crise. Tem família que está em crise. Mas tem família que está vendo lua de mel. Mira então, e mira. Glória a Deus, maravilha, Jesus. Opa, é. Você está entendendo? Tem família, tem pessoa que está desempregada, passando luta, dificuldade. Mas tem pessoas que estão empregadas, ganhando o seu salário, não estão em crise. O que é crise para você? Eu estava vendo a reportagem, o caminhão veio, um caminhão desgovernado veio e pegou uma van escolar, cheia de criança. Um dos menininhos ficou, esse foi socorreu o menininho, que foi atingido. Aí tiveram que cortar a roupinha dele. Aí quando cortou o calçãozinho dele, ele estava com o calçãozinho do Palmeiras. E ele estava com uma fé, falou que aquele calçãozinho, a cuequinha tinha salvado ele. A cuequinha do Palmeiras. Se fosse o mesmo do Galo, né? Pelo amor de Deus. Mas, Palmeiras, olha lá outra, ó, a inveja. Olha lá outra. Ih, pelo amor de Deus. Raposinha, a Bíblia fala dessa raposinha, cuidado, vigia. Ô, gente, glória a Deus. Então, amado, aí, ele falou assim, olha, eu vou costurar o calçãozinho do Palmeiras, que tem feio e verde. E eu vou guardar. E quando foi lá no quarto do menino, irmão, tudo se pensar no Palmeiras está lá. Tudo. Mas não tem nada de Jesus lá. É, idolatria. Você está entendendo? Então, nós temos que entender o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes nós oramos, Deus, 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 muda, 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 muda. Mudar para quê? O povo está satisfeito. Verdade?
O povo está satisfeito, sim ou não? Você já viu alguma coisa que incomodou você? Já aconteceu alguma coisa que incomodou você? Você não aceito isso, que você revolta contra a situação? Sim ou não? Já aconteceu com vocês? O que vocês fizeram? Acomodou ou foi? Ou revoltou? E quando você revoltou, mudou ou não mudou? A decisão é sua. É você que decide. Não é Deus. Eu já passei, querido, momentos que eu vou dizer para você uma coisa. Difíceis na minha vida. Mas eu falei assim, eu estou passando esse momento difícil, mas no nome de Jesus, isso vai passar, isso vai passar. Gente, nada fica para sempre. Você não é para sempre. Você não é para sempre. Nada fica para sempre. Você tem que entender uma coisa. Você tem que aprender a lutar no momento da adversidade. Você tem que aprender a decidir no momento da adversidade. Eu custei cair minha ficha. Custei cair a ficha. Parece que tem hora que Deus ele vai te dando... Deus é tão bom, irmão. Deus é bom demais. Irmão, ele vai te dando corda. Eu falei assim, Deus, por que o senhor levou 23 anos? 23 anos para o senhor levar o povo para o cativeiro babilônico. Porque o mais engraçado, sabe o que é? Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Deus anuncia o cativeiro babilônico. Mas ao mesmo tempo que ele anuncia o cativeiro babilônico, ele está em Jeremias, clama a mim. Clama a mim, ó Jeremias. Eu não vejo a hora de revelar para você o que eu tenho para fazer para esse povo. Gente, o amor de Deus é tão grande conosco, Deus nos ama tanto, que até quando Ele disciplina com misericórdia. A disciplina dele é cheia de misericórdia, muitas vezes Ele permite para quê, gente? É porque Ele quer o melhor para nós. Ele não quer que nós viemos afundar, gente. Gente, nós trocamos tudo por causa de Deus. Gente, eu já preguei aqui várias vezes aqui, eu falei assim, Abraão é considerado um homem amigo de Deus, é considerado o pai da fé, mas para esse homem chegar a ser pai da fé, olha o que aconteceu com esse homem. Olha a caminhada que esse homem teve com Deus. Gente, esse homem era um homem que era idólatra, lá de Ur dos Caldeus, é um homem que foi tirado lá do meio da idolatria. Porque Deus é o seguinte, Deus quando Ele tem uma obra com você, pega você, santifica você, e faz a obra dele. Deus tem planos, Deus tem propósito. Os propósitos são de Deus, não é nós. Quem somos nós? Quando Ele preparou o cativeiro para o povo babilônico por causa do seu pecado, embora muitos morreram, mas uma coisa Ele deixou. Mas Ele deixou uma decisão, Ele deixou uma escolha. Jeremias falou assim, ó, vocês vão ser levados para o cativeiro, mas aquele que entregar vive, aquele que não entregar morre. Sabe qual é o problema do povo? Ele está pecando, está errando, está fazendo a coisa errada, tomando a decisão errada. E Deus está falando com ele assim, olha, pare. Não. Ele quer continuar lutando. Não pense você que Deus vai agir no pecado, que Deus não age. É contra a sua natureza. É contra. Então a gente vê hoje o Brasil, na situação que está passando, e a gente vê as pessoas, quer ver, irmãos, só uma murmuração, né, irmão? Só uma murmuração, né? Subiu a batata, subiu o giló, subiu a fruta, subiu a carne, subiu o gás, subiu isso. Irmão, subiu. Gente, nós só murmuramos, mas nós não batemos o joelho e falamos assim, Deus, eu te dou graça. Deus, eu te louvo. Deus, eu te glorifico. Porque o mundo está em crise, mas eu não pertenço a esse reino. Eu não pertenço a esse governo. Eu pertenço ao Senhor. O Senhor que cuida de mim. O Senhor que vai na minha frente. O Senhor me deu uma decisão. E a minha decisão é seguir os teus propósitos. Seguir os teus desígnios. É a escolha. A escolha. Você xingou o Lula, está lá, está na cadeia. O Brasil continua a mesma coisa. Nós xingamos a Dilma, está lá. Tirou a Dilma, botou o Temer, está a mesma coisa. Pelo menos o Temer nós temos que temer. É Temer. Entendeu? Aí eu pergunto a você uma coisa. Qual o próximo nós vamos colocar lá para nós apedrejar e xingar?
Qual o próximo? Qual o próximo? Não vamos colocar agora lá o Bolsonaro, ele é o bom, vai armar todo mundo. Opa, beleza. Todo mundo vai andar com a biteira do lado. Eita glória. Deixa eu queimar. Gente, espera. Deus é Deus de amor, de misericórdia. Deus não vai armar ninguém, vai matar ninguém, não. E se a gente for olhar o velho homem da gente, a gente se revolta mesmo, a gente é verdade, Jesus. Eu tenho hora que eu fico pensando em Jesus, e tem hora que, aí quando eu estou sozinho, quietinho no meu cantinho, o Espírito Santo dá uma cutucada. Você já prestou atenção no que você está pensando, você está querendo? É, irmão, sabe por quê? Isso é do homem. Isso é do homem, sabe por quê? Porque o homem, quando ele foi reconciliado, regenerado, o seu espírito foi regenerado. Mas ainda o nosso corpo, a nossa alma está sendo tratada, está sendo curada, está sendo salva. Infelizmente ainda, querido, a nódia, o pecado ainda, ele está inoculado no nosso corpo. Por isso temos essas revoltas. Por isso temos esses pensamentos. Falei que de manhã, às vezes nós costumamos dobrar o joelho para orar. E quando nós dobramos o joelho para orar, nós somos saqueados a nossa mente. Nossa mente é saqueada. Sim ou não? É ou não é? A gente já cai com o joelho no chão chorando. Jesus, misericórdia, salve meu pai, salve minha mãe. Jesus, abra a porta do emprego, me dá um casamento, Jesus. E tal, não, nós já vamos. A mente, não é um amém de Jesus, obrigado por eu ter vindo a essa terra. Eu vim aqui porque o Senhor tem propósito na minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Jesus, obrigado por ter vindo a essa terra, obrigado por o Senhor me salvar, que o Senhor tem plano, o Senhor tem propósito. Eis-me aqui, Senhor. Amado, vai ser diferente a nossa vida. Vai ser diferente. O pastor Hernandes Dias, ele teve num país aí, eu não lembro o nome do país, tem muito tempo que eu vi essa reportagem, e ele chegou e falou assim, por que essa cidade aqui é tão abençoada? Por que o culto de vocês é assim, tão animado? O que acontece no culto de vocês, gente? Ele falou assim, não, pastor, é porque aqui é o seguinte, nós acordamos de manhãzinha, antes de trabalhar, nós vamos para a igreja orar. Agora, irmãos, tem pessoas que levantam de manhã cedo e levantam igual doido. Ele põe o celular para despertar, né? Coloca lá e tal, vai pegar as 7 horas, ele põe 5. Aí o celular desperta, e só bate lá e tal, porque já mais 10 minutinhos. Aí mais 10. Ao último que 10 já levanta atrasado, já levanta doido. Ele já levanta doido, irmão, não dá nem tempo. Jesus, misericórdia, não sei o que tem e tal, etc. Me livra, a mente dele já levanta contaminada. Entendeu? Ele já levanta desesperado. Mas na hora que as portas fecham, irmão, que vem o desemprego, que vem a dificuldade, que vem as lutas, faltou o remédio, adoeceu, alguém deu que desejar. Jesus, tem misericórdia, Jesus. Então, ele consegue levantar 1 hora antes para o trabalho. O que eu estou falando para vocês é uma realidade. Até quando nós vamos acordar e deixar isso? Até quando? Porque às vezes você pensa assim, irmãos, tem coisa que Deus permite justamente, sabe para quê? É para nos despertar, para nos salvar, gente. Murmuração não abre porta de emprego, não. Xingamento não abre porta de emprego, não. Não vai mudar o Brasil, não. Não vai, não. Sabe por quê? Nabucodonosor foi chamado de meu servo. E quem usou ele para punir o povo de Deus foi o próprio Deus. O próprio Deus que fez ele. E ele ainda ficava alegre de saber ainda quando o profeta falou que Deus falou que ele dizimou o povo de Judá. Ele ficou alegre. O profeta teve até privilégio com ele. Então, querido, nós temos que despertar uma coisa. A igreja tem que despertar para a oração. Desperta. Nós podemos ser este modelo. Nós podemos ser este modelo. Pastor, não olha o outro, olha você. Você pode ser o primeiro. O outro pode ser o segundo, o outro pode ser o terceiro. E, querido, nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós não confiamos em Deus, coisa nenhuma. Na hora que o bicho pega, nós abrimos a boca. Nós temos medo. Porque, querido, quando você chama o povo para orar, eles acham ruim com você.
Eles acham ruim, eles brigam, você é enjoado. Mas na hora que o trem pega, amado. Então você vê aqui, por exemplo, quando Jesus chegou e ministrou uma mensagem aqui e falou deles, o que o povo fez? Abandonaram Jesus. O trem não é da agora, não. O trem veio de trás. O trem veio de muito tempo atrás. Abandonaram o Filho de Deus. Crucificaram o Filho de Deus. Decisão. Então a vida sua é você que decide o que você quer. Tá bom a sua vida? Você pode ganhar amanhã 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, querido. Você nunca vai chegar onde você quer. E o homem nada satisfaz o homem. Nada. Nada. Agora, quando nós buscamos a Deus, tem uma vida cheia do Espírito Santo, querido. Quando vem a abundância, glória a Deus, eu te louvo, Senhor Pai. Ele está acostumado, aquilo para ele são coisas que Deus dá para te servir. Deus, Ele supre. Gente, vou dizer para vocês uma coisa. Eu vi um irmão falar do Zac. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, irmãos, eu acabei de chegar aqui agora com um caminhão de combustível. Olha lá o tanto de gente que está ali. E falou assim, olha, gente, vocês perderam a oportunidade. E falou assim, sabe quando vocês vão ter outra? Só quando Jesus voltar. Agora, tomara que é perigoso quando Jesus vier, muitos passar dificuldade. Porque se uma pequena grevezinha correram para os poços e fizeram a fila desse jeito, e se então vier uma fome no Brasil? Será que as pessoas vão pegar a marca? Será? Vai. Porque, irmão, é muito pouco que aconteceu. O irmão chegou para um senhor chegou para mim e falou assim, mas coitadinhos, né? As pessoas têm seus problemas, não sei o que tem tal. Está preso nos problemas. Que se dane o problema. É por causa disso que não melhora, sabe por quê? Porque eu estou preocupado com o seguinte, resolver o meu problema. Estou preocupado com o meu problema. Ah, o meu problema, então eu vou lá, o outro que se dane. É isso que está acontecendo no Brasil. Aí, querido, chama agora a igreja para o joelho, vamos para o joelho, gente. Deus tem misericórdia. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra não é contra pessoas, é contra homem. A nossa guerra é contra principados e potestade. Através da nossa oração, Deus pode mudar o governo do Brasil. Deus muda o coração deles. Sabe por quê? Porque o povo ficou preso no cativeiro babilônico durante 70 anos. Mas quando chegou a época deles voltar, Deus já tinha outro governo, o qual tinha profetizado. E foi um governo bom, que liberou o povo de Deus, ainda deu carta, ainda deu material, ainda deu condição, ainda deu segurança. Quem manda é Deus. É Deus que manda. Gente, não deixa o diabo roubar a sua fé. Vou dizer para você uma coisa, o diabo não está afim de te roubar. O diabo não quer te roubar a sua televisão, ele não quer roubar seu carro, ele não quer roubar o seu time, ele não quer roubar nada disso, nada de coisas materiais. O diabo quer roubar a sua fé, porque quando Jesus pregou para esse povo aqui, sabe o que esse povo não tinha? Fé. Fé. A sua fé não pode depender de circunstâncias, de coisas materiais, daquilo que você possui. Tem gente que você prega, ele não está nem aí. Essa igreja poderia estar agora lotada agora, mas muitos estão aqui em casa, na frente da televisão, fazendo o quê? Prostrado diante de Deus, televisão. O que isso vai levar? O que vamos ganhar com isso, gente? O que vamos ganhar com isso? Como esse menino, gente, compra 2 camisas, R$250 cada uma. E os jogadores estão lá, podre de rico. E os bobão estão lá botando eles ricos. Está lá. E os jogadores só nadando de braçada, de carrão, andando de avião para baixo, para cima. Curtindo a vida. E os trouxas estão lá brigando. E estão lá comprando, me perdoe. Porque é isso que o Brasil está fazendo. Enquanto tiver aqueles que vão dar para eles, tratar para eles, viver as coisas, eles vão ficar lá e o povo vai ficar na miséria. Gente, isso aqui vai passar, isso aqui é passageiro. Isso não vai te encher você, isso não vai te dar nada para você. Eu falei aqui de manhã, na Europa, um campeonato, sabe o que eles fazem? Eles compram o pacote, aí eles fecham o pacote.
Eu falei só uma parte, não falei a outra. É um pacote. E cada pacote tem um preço. 1.000 euros, 2, 3, 5, 10 mil euros. E aí, eu pergunto a você, e aí? Aí Deus vai levantar do trono, não, meu povo está passando luta, dificuldade, está sendo oprimido. Não. Tá não. Não está passando não. Não está passando, irmão. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, não gasteis seu dinheiro naquilo que não é pão. Aquilo que não é pão. Você imagina. A pessoa paga, irmão. Eu estive lá, eu vi. Como é que é esse negócio aí? Eles pagam, irmão, financiado. Eles têm todos os jogos. Todos. Todos. Não perde um. Eles são fanáticos. Todos. Eles pagam por mês a mensalidade. Uns pagam 100 euros, pagam 200 euros por mês. Quem tem paga à vista. Mas eles vão em todos os estádios, todos os jogos. É tudo pago. O pacote fechado. E aí você vê um time de futebol desse aí, compra um homem desse aí por 600 milhões, 800 milhões. Sabe o que é isso, gente? Isso é brincar com a vida do ser humano que está aí morrendo de fome. Brincar. Trocando. Idolatria. Porque, irmãos, eu nunca vi tanta idolatria no nosso meio. Você vê aí, tem uns que mata por causa de futebol. Vocês veem aí, mata por causa de futebol. É um absurdo que está acontecendo, gente. O povo precisa se arrepender. Por isso que o Brasil está desse jeito. Por isso que as coisas estão escravizando desse jeito. Aí depois falamos assim, estamos em crise? Então vocês entendem agora o que é crise? Muita gente não está em crise. Quem está em crise, querido, não está fazendo isso não. É o momento de nós acordar e colocar a mão na consciência. Em Lucas capítulo 9, 62, diz assim, mas Jesus disse, ninguém tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Entenda uma coisa, amado. Nós sabemos que hoje é muito fácil, né? Para arar uma terra, preparar uma terra, fazer plantação. Hoje são as máquinas agrícolas aí, tudo aí preparado, então hoje é muito fácil. Mas antigamente não era assim. Antigamente até mesmo uma ferramenta era muito difícil. Era através dos animais, era através de ferramentas feitas de ferro, outras até mesmo de madeira. Era um frágil. E também aqui é o seguinte, os terrenos do Oriente Médio é um terreno muito cheio de pedras. E um arador, para ter uma boa aradura na terra, ele tinha que estar fixo, de olho. Ele tinha que estar em linha reta. Ele não podia olhar para trás. Porque um olhar para trás, um vacilo poderia quebrar a sua ferramenta e perder seu dia de trabalho, talvez até semana de trabalho. E aqui, um bom arador, então, ele não poderia distrair. E aqui ele diz o seguinte, Jesus falou o seguinte, mas Jesus disse, ninguém tendo posto a mão no arado, ou seja, aquele que me segue, é uma decisão. Aqueles que me seguem, aqueles que põem mão no arado, mão no trabalho, você não pode olhar para trás. Ou seja, aquele que decide seguir a Cristo, você não pode voltar atrás. Você tem que ter uma decisão. Você tem que seguir, você tem que olhar para frente. Não olhar para as lutas, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades, não olhar para os problemas. Porque nos problemas ele vem para quê, gente? Para tentar nos parar. Para tentar nos desanimar. É para isso que vem os problemas. Então nós temos que ficar atentos com isso. Os filhos de Israel poderiam desafiar a Deus e desviar, voltar atrás. Desviar seria uma completa destruição nas mãos do exército de Faraó que se aproximava. Se ele desanima e volta atrás, sim, se era escravo, a coisa seria pior. E muitos poderiam até mesmo morrer. Amado, o que quer dizer para você? Você que teve uma decisão de seguir este caminho, não deixe a circunstância voltar você para trás. Vai ser pior. O mundo aí fora não tem nada para te dar, a não ser te roubar. E o Deus que te vive, o Deus que se vive é um Deus santo, um Deus poderoso. É um Deus que está conosco, que vai à nossa frente, querido. Olha aqui. A Bíblia diz aqui em
Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 e 33. Abre aí. Deuteronômio capítulo 5. No versículo 32 e 33. Diz assim: cuidareis em fazer de como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais bem, vos suceda, e prolongueis os dias da terra que haveis de... Amado, deixa eu te dizer uma coisa. É uma ordenança divina. O que ele está dizendo aqui? Não desvie. Você sabe que se eles se desviassem do caminho, sabe o que aconteceria com eles, querido? Era a morte certa, era a morte total. Era a morte total. Olha aqui. Os filhos de Israel foi ordenado uma observância estrita de toda a lei. Não poderia haver nenhuma tentativa de desvio. De outra sorte, o povo de Israel seria devorado na terra pelos seus adversários morais, embora tivesse obtido a vitória nas batalhas militares. Ou seja, querido, mesmo depois da vitória, eles não poderiam desviar, porque era alvo dos inimigos e poderiam morrer. Ou seja, a vida deles dependia de quê? De ter uma vida na presença de Deus. A mesma coisa com você. A sua vida só pode ser prolongada na presença do Senhor, ou seja, a vida eterna. A vida eterna, a vitória. Aqui, querido, a vitória mais difícil sempre será aquela que é interior. Pastor, mas eu não desviei da igreja. Muitas pessoas estão no caminho, mas muitas das vezes a luta dele é dentro, não é fora. Esse é o pior. Muitas pessoas podem estar dentro de uma igreja, mas ele se desviou por dentro há muito tempo. Essa é a maior guerra de uma pessoa. Não é o por fora, é dentro. É dentro. Sabe por quê? Eu te falo, você é uma pessoa, onde Jesus estava, ele estava. Mas ele nunca converteu. Ele era uma pessoa, querido, que nunca andou com Deus. Ele teve decisão, Judas. Você está entendendo? Entendeu? Então eu quero dizer para você uma coisa, eu vou te dar um aviso. Se você é aquela pessoa que fala assim, pastor, eu não sei, eu acho que eu estou fraco. Ninguém fica fraco do dia por outro. Pastor, estou me sentindo fraco. Isto é sintomas de algo que já aconteceu. Você já está morto há muito tempo. Mas por que você diz eu parar agora? Porque o sintoma veio agora. Muitas pessoas, muitas das vezes, têm uma doença e ele não percebe. Mas quando vem um sintoma, a dor, aquela coisa toda, o que ele percebe? Opa, estou doente. Sim ou não? Mas aquela doença começou naquele momento? Naquela hora? Naquele dia? Já vinha. Pastor, como eu posso saber um sintoma de uma doença espiritual? Você está lendo a Bíblia? Você tem desejo de ler a Bíblia? Você tem prazer de ler a Bíblia? Você tem prazer de vir no culto de oração? Você tem prazer de vir aos cultos? Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que é ao contrário, entristeceis, como me disseram. É porque Deus para você não tem esse valor. Porque aquilo que nós valorizamos, nós apegamos. Me perdoe, gente. Nós estamos indo para o céu. E não é do céu da boca da onça. E não é a revista Sétimo Céu. E não é o céu da boca. Nós estamos indo para o céu de Deus. Tem que te falar a verdade. Preste bem atenção. Por que eu estou falando isso? Estou te despertando você. Opa, espera aí. Isso depende de você. Nós podemos orar, devemos interceder, devemos ajudar. Mas, querido, a maior ajuda que quem pode dar é você próprio.
A maior ajuda é você próprio. Então o que eu estou dizendo para você? Não se engane. Vai chegar uma hora, que você vai ter que ter uma decisão. Quando Jesus chegou e pregou para os judeus aquela mensagem, ele falou assim, mas que mensagem é esta? Que isso? Amado, eles estavam tão podres, tão mortos, espiritual, que quando Jesus pregou, eles rejeitou. Amado, quando nós não estamos bem, a mensagem do Senhor para nós é como se fosse um alimento que bate dentro de nós e sai para fora. É porque estamos doentes. Gente, pelo amor de Deus. Pastor, com uma mensagem dessa, você vai me matar. Não, eu vou te ressuscitar. Porque morto não morre duas vezes. É? Morto não morre duas vezes. Porque quando eu rejeito uma coisa, eu não estou vivo, eu estou morto. Morto espiritual. E muito vivo carnalmente. Gente, eu quero dizer para você uma coisa. Tudo que você fizer nunca vai ser mais do que aquilo que Deus tem para dar para mim e para você. Nunca. 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 Gente, tem gente que quer servir o mundo e Deus. Eu faço o negócio comigo, é assim mesmo, e bobeou comigo, eu enfio a mão na lata, então vai enfiando a mão na lata. Vai enfiando, enfia a mão na lata, pronto, chuta o balde. Chegar uma hora que você vai ter que ter uma decisão. Amado, está cheio de crente em cima do muro. Chega uma hora que você vai ter que decidir, não, vou ter que decidir. Ou nós servimos Deus de verdade, ou nós caímos fora. Esses camaradas que eles fizeram. Quando chegou aquele momento, que eu, mas que mensagem é essa? Uma esquisita é essa? Rejeitou a mensagem do Senhor. Sabe o que eles fizeram? Tomaram a decisão. Eu não quero. E Jesus rasgou o véu para os outros. Se quiser, pode ir embora também. Pode ir embora, se vocês quiserem. Você viu? Ele rasgou o véu. Pode ir. Pedro é tão inteligente. É o Pedrão, né? E Pedrão, hein? Senhor! Para onde iremos? Somente tu tem a palavra da verdade. Ei, Deus é a verdade. Jesus é o caminho. Ele é a vida. Ele falou assim, olha, vossos pais comeram o pão maná no deserto e morreram. Mas aquele que comer da minha carne, comer do pão que eu der, esse viverá, terá a vida para sempre. A vida de Deus é a vida eterna, gente. Isso que passa, isso que vai passar, gente, tudo passa. Há poucos dias para trás, eu era um piteuzinho. Estava com 17 anos de idade. 17 aninhos, cheio, eu e minha esposa, cheio de melado. Tudo doce, tudo doce. Agora ela está até empedrando o mel. O mel está até vencido. Estou com 57 anos já, meu Deus. 57 anos nas costas. Jesus. Subo em cima da ave igual um macaco. Tem uma puta que toca. Ai. Oh, meu Deus do céu. Esqueci dos 17 aninhos. 20 e poucos anos. Tudo passa. Tudo passa, gente. Isso vai passar e nós vamos viver uma eternidade com Deus. Você pode viver aqui 40, 50, 60, 70, 80. Mas com Deus é uma eternidade. É algo de qualidade. Eternidade em altura, profundidade, largura. É tudo de melhor, vale a pena, gente. E às vezes a gente passa por uma luta. Vai passar assim. Nós temos luta. E outra, quando você estiver passando luta, eu vou te falar uma coisa. Não procure os fracos. Procura o forte. Porque o fraco vai te derrotar você mais. Vai levar você para o buraco. Ele vai alimentar sua fraqueza. O fraco alimenta. Olha para você ver uma pessoa quando ele não está bem, ele está passando dificuldade, ele não está bem, ele não lê a Bíblia, não jejum, ele não ora. Eu estou passando uma luta. Eu falo, não, sou também, quer um bocado da minha para a sua? Fraco com fraco, meu filho, só dá fracasso. Agora, quando estiver passando luta, ore a Deus, em nome de Jesus. Procura a pessoa certa, eu mostro a pessoa certa.
Pastor, estou precisando de alguém me ajudar. Vai na obreira fulano, na obreira cicrana. Vai na profeta ali, ó, canelinha de fogo, filha. Vai ali, filho, ó, no pavio de fogo. Ó. Sim, pastor sabe. Pastor sabe. Ah, pastor conhece. Não. Ah, não. Aquilo que você expressa fora é que você é dentro. É fácil, querido. Então eu dei para você aqui um sintoma seguinte, não existe essa coisa, estou fraco. Ah, eu estou fraco, pastor. Não, você não está fraco. Você não é filho de galinha Angola? Você não está fraco. Ninguém fica fraco de um dia por outro. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar. Porque quando eu tenho uma vida de leitura da Bíblia, a Bíblia, o Espírito fala comigo. O Espírito fala. Ele fala. Eu oro, eu busco a Deus. O Espírito fala comigo, ele fala o que eu tenho que fazer. Está entendendo, gente? Nós estamos vivendo uma época hoje, por exemplo, gente, as igrejas, várias igrejas estão vazias, bancos vazios. E o povo está em casa, na frente das televisão, na frente das coisas, só porcariada. Nada que edifica. Nada que edifica. Não estou falando que você pode assistir seu futebol, seu filminho, aquilo eu assisto, a hora tela, mas eu estou dizendo o seguinte, é questão de equilíbrio. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, eu quero terminar aqui, pastor Olinda, pode subir? Tá? Então, a vitória é mais, a vitória mais difícil sempre será aquela que é interior, onde há ou não há uma espiritualidade adequada. Isaías capítulo 30, 21, último texto, Isaías 30, 21 diz, se você se desviar do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão uma voz dele, atrás de você, dizendo, o caminho certo é esse, ande nele, Deus abençoa o seu povo. Quando você tem a decisão certa. A obediência do povo de Israel, importava em vida. A obediência, ela te gera vida, ela te dá vida. E essa obediência, à lei, era o tipo de obediência que Deus requeria. Essa é a obediência que Deus quer. Esse é um dos versículos mais largamente conhecidos de todos os livros de Deuteronômio. É um dos livros mais citados de Deuteronômio. No capítulo, que acabamos de ler agora, o capítulo 5. Olha aqui. Os filhos de Israel poderiam desafiar a Deus e parar. A grande fé de Moisés é claramente mostrada em Êxodo 14, 13. Moisés acreditava firmemente que Deus libertaria Israel pelo seu poder e que Israel deveria ficar parado junto às águas do mar. Quero ler esse versículo aí de Êxodo 14. Êxodo capítulo 14, no versículo 13. Olha para você ver. A repreensão de... Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Moisés exorta o povo que estava temeroso. Aí no versículo 15, na passagem, no versículo 15 aí, disse o Senhor a Moisés, Deus repreende Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que clamas a mim, querido? O povo estava entre o exército e o mar vermelho. E o povo estava clamando a Deus. Moisés dá a exortação para o povo. Depois Deus repreende Moisés na frente do povo. E da mesma forma, querido, Deus já nos chamou. Deus já nos deu a vitória. Deus está conosco. Deus está com nós. Amado, não pare diante do mar das dificuldades. Não pare diante do mar das lutas. Não pare diante do mar das adversidades. Eu tenho lutas, às vezes tem. E daí? Eu vou me dobrar diante delas? Eu sei que Deus é maior. É difícil? Estou falando que é fácil? Não é fácil. Mas para quê? Eu tenho salvação. Eu tenho a cura. Eu tenho Deus Todo-Poderoso. Nós temos Deus na nossa vida. Por que vamos parar? Eu pergunto. Alguma vez você teve lutas e parou? Resolveu? Resolveu, gente? Fala para mim se resolveu. Não, piorou.
piora. Então não pare não. Continue. Seja obediente. A coisa mais difícil na vida do ser humano é submissão. E submissão é a maior arma para que você seja abençoado. A maior arma da sua bênção é submissão. E quem nos ensinou isso, eu sempre citei aqui, continuo citando, por quê? Porque eu estou pegando o grandão. E o maior exemplo de submissão é Jesus. É o maior exemplo. Ele obedeceu o pai? Não, ele obedeceu o homem. Que é isso? João Batista. Até conversei com o Valquírio. Quando ele chegou assim, ó, preciso ser meu batizo. Que é isso? O senhor é Deus, o senhor que tem que me batizar, eu vou batizar você? João, é necessário que faça isso para que cumpra a justiça. O batismo me submete à sua autoridade. Quem quer? Que é isso? Como que é difícil nós submeter a autoridade? Nossos pais, nossos líderes, nossos chefes, nossa esposa, nossos maridos, é filho. E a Bíblia diz mais que o filho que obedece pai e mãe, seus dias são prolongados. Filho que obedece pai e mãe, querido, está quebrando o princípio. E não adianta pai e mãe. Ai, meu filho, eu te perdoo. Se você pode perdoar. Você pode perdoar, Deus também perdoa. Mas Deus não quebra princípio. Ele vai morrer. Sabe qual é a pena de morte no Velho Testamento? Um filho desobedecia pai e mãe? Era morto. E antes, isso foi depois na lei para cá, a coisa já era mais branda. Porque antes, o pai como autoridade máxima, ele era também como juiz. Ele que julgava toda a causa. E ele que decidia se o filho merecia morrer ou viver. É tão sério. Viu? Viu quando nós não sabemos de nada e achamos que fizemos o que queremos da nossa vida? Gente, nós temos que alinhar nossa vida com Deus, pedir perdão a Deus. Deus me perdoa. Eu sou pecador, eu errei, eu falhei, eu sei que o Senhor me restaurou, meu espírito foi restaurado. Mas, querido, infelizmente, a nódia ainda está nessa carne podre. Por isso que nós fizemos isso. Por isso que nós lutamos, por isso que nós gememos, por isso que nós temos essa dificuldade, por isso que nós temos essas lutas. É por causa disso. Gente, alinhe a sua vida. Sai de cima do muro. Jesus está voltando. Pelo amor de Deus, não fica brincando de crente, não. Não fica. Decide. Se você decidiu o que você quer, olha, amado, quando Jeremias profetizou para o povo de Judá, ele falou assim, ele deu, decide o que vocês querem. Se vocês entregar, vocês vivem. Quem não entregar, morre. Vai chegar o momento, está chegando, não é hora mais de brincar. Que lado que eu quero ficar, gente? Não está nesse momento mais, gente, que eu estou fraco, eu estou indo, não, gente. Esse negócio de luta, dificuldade, eu também tem dia que eu estou muito legal, não. Tem dia que eu estou ruim das pernas, tem um dia D. Mesmo se no dia D eu falo assim, Senhor, eu sei que tu vives, eu sei que tu é meu Deus. Eu não estou bem hoje, não, estou ruim, viu, Jesus? Mas eu sei que tu és o meu Deus, eu sei que tu és poderoso, eu sei que isso vai passar. Agora não é voltando para trás que minha vida vai resolver. Não é, gente, não é. Deus é poderoso para resolver todas as coisas. Você vai ver que tudo vai passar. Tudo é escolha, tudo é decisão. Você tem decisão, seu filho tem decisão, sua filha decide, pai não decide. Você pode orar, Deus tem misericórdia, salva minha filha, salva meu filho, Deus, oh Deus, por favor, tal. Pode orar, tem que pedir, tem que orar. Mas a decisão também é dele. Ore Deus para abrir a mente, para despertar. Mas a decisão é deles. Amém? Querido, a decisão é minha. A decisão é sua. Você decide se você fica ou se você volta. Mas se voltar, a escravidão é pior. Deus te abençoe.